Meus amigos, minhas amigas, que alegria voltar a conviver com vocês, com a presença e o encanto desse povo maravilhoso que nos assiste, que nos empurra, que participa com a gente do programa. Meus amigos, hoje é um dia especial que nós estamos recebendo um grande amigo, o Mauro Henrique Toledo, também conhecido por Mauai. Estamos recebendo essa figura em nossos estúdios da BCC TV e vamos começar a falar um pouco de você. Vamos conversar, claro, é um prazer, Bernardo, estar aqui com você e para a gente poder explorar aí as nossas experiências, as nossas vivências, o nosso conhecimento, as habilidades que a gente tem e principalmente para trocar ideias, interagir, que eu acho que é o gostoso dessa oportunidade. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Acredite, a alegria é nossa, a alegria de todo o povo daqui do estúdio, da televisão. Bacana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Conta pra gente sobre seus trabalhos. O que é mais importante de tudo, o que você faz hoje em sua vida? É uma pergunta que dá para explorar bastante, mas eu acho que, resumindo, porque é o mais importante na minha vida hoje, eu acho que é o trabalho que eu tenho feito de auxiliar as pessoas a se comunicarem, a auxiliar as pessoas a falarem em público, interagirem com os outros, entenderem o que é uma interação, entender o que é uma exposição, de vender um produto, de falar de determinada competência. Esse trabalho de falar em público é o meu foco neste momento da minha vida. Colocar a serviço das pessoas as minhas habilidades de comunicador para auxiliar essas pessoas a também serem palestrantes e serem comunicadores. Como você descobriu essa habilidade? Foi no teatro? Foi trabalhando? Como foi que você adquiriu essa facilidade de falar? Eu tive a especial generosidade de me casar com uma pessoa que é do teatro, Alzira Andrade, a minha esposa. Quando eu tinha 26 anos, faz tempo, eu sou casado há 28 anos, e eu conheci a Alzira como músico, eu era músico numa peça de teatro e ela era a atriz principal. E aí a gente se apaixonou numa peça de teatro e de lá para cá eu me casei, nós nos casamos e eu me casei também com o teatro. E aí eu comecei a trabalhar, a aprender mais sobre teatro. E aí fui escrever peças de teatro, aprender como escreve. Fui trabalhar como ator, porque ela também é atriz. E aí nós começamos a inventar, a criar peças, montamos uma escola em 2001 e dessa montagem da escola em 2001 de formação de atores, comecei a trabalhar com a área de oratória, com a área de falar em público e isso é um tema que sempre me fascina, é um tema que eu adoro pesquisar, estudar, conversar, é muito gostoso e eu acho que é isso o meu norte nesse momento na vida, é direcionar para isso. Como é que a gente pode contribuir para as pessoas melhorarem a comunicação? Hoje, principalmente nos tempos modernos, todo mundo considera o teatro a melhor forma de a pessoa ser um orador. Uhum. E eu lhe digo como advogado do Tribunal do Júri, que eu sou orador, você acha que essa habilidade é uma coisa nata ou é uma coisa que você adquire? A arte de falar em público, a arte de convencer os outros daquilo que você está falando. Eu acredito que nós nascemos, todos nós, nascemos com determinada genética que facilita algumas coisas. Dias atrás eu até perguntei por uma amiga minha, uma neurocientista, que trabalha também com homeopatia, eu perguntei a ela, porque me veio uma pergunta de um líder perguntando se a liderança era uma coisa que se aprendia ou era nata também, se era herdada. E ela me disse, uma resposta de uma neurocientista, uma pessoa muito autoridade no assunto, ela me falou, nós nascemos com uma genética para algumas coisas, mas muito se aprende, se desenvolve. Para falar em público, eu acredito que se desenvolve muito, porque tem coisas do teatro, do ator, da formação do ator, que são importantes para se aprender para falar em público. Postura, respiração, voz, o racional, como é que você compõe uma emoção, como é que você acessa
uma emoção positiva para você falar em público, tudo isso se aprende. E eu concordo com isso. Herdamos algumas coisas. Culturalmente, talvez aprendamos ainda mais coisas com quem a gente convive. Se você tem uma família onde você, vamos dizer que você seja um irmão em meio a uma família de 5 irmãos, e você é o primeiro, e de repente ali você precisa orientar, liderar, chamar, ali você já desenvolve uma tendência para ser uma pessoa que está sempre em exposição. Ou então se tem uma família que pai fala, não, fala aí filho, diga pra gente, ou então pode ter um pai que fala assim, cala a boca, não fala nada agora. Essas coisas podem traumatizar. Verdade. Então essa cultura, a genética, mais o aprendizado, que eu acho fundamental. Aprender é constante, nós precisamos viver aprendendo cada vez mais. Então eu acredito nisso. Se aprende, se desenvolve e se chega a uma competência extrema, extraordinária. Eu acho que sim. Eu sou advogado, como eu te falei. Sim. Agora, vejo a principal arma, a principal meio de um advogado exercer sua profissão, mesmo aqueles que não militam no tribunal do júri, é a oratória. A oratória. Porque você perante o juiz, você perante os outros, você tem que saber se posicionar e tem que saber transmitir aquilo que é necessário. Sim. Hoje é um sem número de advogados que hoje fazem teatro para desenvolver a arte da fala. Que venham fazer comigo depois também. Olha aí, pessoal, que está se formando em Direito. Tá aí a porta para vocês procurarem. Isso, porque gente. Porque esse aqui é bom. Obrigado, meu querido. E a música, meu amigo? A música eu nunca parei com a música. Eu sou, desde moleque, eu toco, desde que eu vim de Minas Gerais. Uai! Eu vim para São Paulo com 18 anos para trabalhar na construção do aeroporto de Cumbica. E ali eu já tocava viola com os peões e tudo isso. E consegui tocar na noite em Santana, que é um bairro ali próximo de Guarulhos. E foi ali que eu desenvolvi um pouco a minha vida noturna como músico em São Paulo. E de 18 anos até os 35 eu toquei nos bares, fazendo shows, interior, sempre vivendo de música, como compositor e como cantor. E em 2005, mais ou menos, eu dei uma parada com a música para trabalhar mais na minha empresa, porque aí eu comecei a desenvolver a minha empresa de treinamento de comunicação, e aí, claro, não dava muito certo ficar na noite, eu tive que dedicar muito à empresa e parei um pouco com a música. Não, eu parei de fazer shows, mas compondo, cantando em casa, fazendo ainda, educando, porque na minha parte de educação para os executivos ou para quem quer falar em público, eu utilizo aulas de canto, aula de respiração, aula de voz, tudo isso precisa, isso é importante, então eu utilizo isso. Mas agora, você está aqui mostrando, há cerca de 4 anos eu recebi um convite de um produtor para fazer o meu DVD e o meu CD. Esse é o resultado, é o DVD, então a música ainda é muito forte na minha vida. É uma coisa que eu não paro. Eu te peço licença, mas eu quero fazer um comentário. Sim. Gente, eu ouvi mais de uma vez, é alguma coisa de parar o trânsito. Se vocês puderem, comprem. Vocês não vão dizer mal, não. Fui enganado. O que vocês vão fazer é estragar esse CD de tanto ouvir. O conselho está dado. Se você não quiser comprar, não posso fazer nada depois de você chorar. E tem o site. Quem quiser ver no site, tem. Que é o site que é www.mauai. Está aqui Mauai, desculpa, dá licença. Mauai, porque... Mauai está aqui, para aquela câmera ali, olha aí. Né? Mauai porque é Ma de Mauro e o Uai de Minas. Mauai. Então, tem o site mauai.com.br, lá se você quiser, você pode baixar gratuitamente. Se não quiser comprar, você pode baixar gratuitamente o CD e também ver os vídeos e tal. A gente tem Eu estou sentindo uma coisa nesse Pode CD. falar, querido. Não tem o Torresminho aqui para falar o Uai. Que Torresminho? Ah, de falar o Uai, mas tem umas músicas bem interessantes lá dentro. Ah, é? Tem umas músicas. Mas não tem o Torresminho? Não, Torresminho não. Nessa aqui tem uma música que é... falha. Beijo na Boca, que é uma música mais que daria para comer com torreminho e tomar pinga. E beijando na boca. Você gravou vários CDs já? Como que foi? Eu tenho assim, é curioso, porque eu gravei um CD em 2001 com meus irmãos, que eram, você falou de Torresminho, mas os meus irmãos são músicos também. Um é o Fabrício, toca guitarra, e o Alexandre toca teclado. E a gente montou um trio que chamava Trio Uai. Em 2001. E aí nós fizemos muita música mais sertaneja.
né? Não existe isso. Isso é só nós temos um CD. Eu posso até trazer um para você. Eu ainda tenho alguns lá. Eu trarei para você. E aí, nesse CD tem músicas mais de torresminho. Aí são músicas sertanejas que a gente canta em trio, é mais divertida. Mas aí o que aconteceu? Para esses meninos darem certo, para esse trio dar certo, o que aconteceu? Teria que vir para São Paulo, morar aqui, porque se não pegar no chifre do boi, não dão certo as coisas. Então tinha que vir para São Paulo. Aí um tinha família lá em Minas, o outro, aí eles falaram, não vou para São Paulo, não, vou ficar em Minas mesmo. Aí eu falei, então deixa que eu faço sozinho. E aí eu pedi permissão para eles, gravei o CD sozinho, depois eu trago para você do Mauro. É CD mesmo. É um sertanejo. Raiz não, mais um tipo universal. Um country, mais uma coisa mais assim. Mas é divertido, é uma coisa bem humorada, gostosa. Eu honestamente eu quero. Eu trarei, claro, com o maior prazer eu trago para você. Com exclusividade. Como que é fazer música no Brasil? Como é? Porque é peculiar o Brasil. O Brasil hoje, se a gente for pensar na internet, o que tem de possibilidade de música, tem uma indústria muito grande, que tem a Anitta, que tem o sertanejo, por exemplo, o mercado sertanejo é 90% da indústria da música, vamos dizer assim. Então as duplas, são muitas duplas. Então o mercado, de certa maneira, fazer música no Brasil hoje, a gente tem que pensar como é que você divulga a música, como é que você dá uma cara para a sua personalidade musical, que mercado que você vai inserir, porque há amigos meus que têm shows e não conseguem botar gente para assistir, porque tem a competição com os vídeos. Então essas meninas, a Anitta, os jovens, tem muitos seguidores. Então, para quem faz show, se não for sertanejo, uma MPB, talvez os famosos estão fazendo show. Mas eu acho que o mercado hoje, se você quer fazer música, faça porque gosta de fazer, porque se for pensar em dinheiro, em retorno financeiro, talvez tenha que ter outra estratégia. O que você vai fazer no mercado que de alguma maneira seja acessível para você fazer mais shows, tem esse detalhe da música. Eu gosto de compor, faço o meu som, ponho no meu site, mas para fazer shows nesse momento não é o momento de fazer show para mim, porque eu sou autoral, as músicas são minhas, ninguém conhece, então eu uso nos meus eventos de capacitação, de motivacional, nos meus shows, nas palestras, aí eu uso a minha música. Isso eu faço. Como o mercado da música mudou, né? Nesses mudou 20 muito, anos. Muito. Eu lembro que há 20 anos atrás eu só via os cantores, os intérpretes reclamando do disco pirata. Parece que eles viviam até então do disco. Isso. Hoje, para pensar uma música fazer sucesso, ela começa como? Você pondo na internet. Internet. Tudo hoje passa pela internet. O disco vem depois. E o disco já não é a matéria-prima mais vendida. Lembra que hoje é o soul que é. Lembra que havia uma época que os artistas faziam um CD por ano, ou um disco por ano? A gente via Chico Buarque, Caetano Veloso, todos Roberto Carlos. O Roberto Carlos, sempre fazia um CD por ano. Basicamente era isso. Agora, quando se lança uma música num clipe para aquela música servir de carro-chefe para, de alguma maneira, dentro da internet, vender as músicas. Porque agora você compra uma música apenas. Você fala assim, não, gostei desta música. Aí você vai lá, paga por aquela música, não sei, custa $1, $2. E o que dá dinheiro é justamente essa exposição maciça via YouTube, via televisão, para que essas pessoas façam show. Aí no show talvez a pessoa ganhe dinheiro, mas a venda do produto, talvez os grandes artistas de hoje, por exemplo, Ivete Sangalo, Roberto Carlos, eles tenham essa possibilidade aumentada de fazer do produto o lucro. Mas hoje é o show. Hoje ele ganha dinheiro no show. No som que você diz, como assim? No show. No show ele ganha dinheiro dependendo de quem é. De que maneira que ele está suportado pela mídia, né? Se ele aparece na televisão, no canal aberto, se vai na Xuxa, desses canais maiores. Por isso que esses programas são tão populares. Tanto que a Xuxa agora, a Xuxa é um exemplo.
A Xuxa, a pauta do programa da Xuxa é tirada do YouTube. Ela pega as pessoas que estão batendo no YouTube um top de atenção, de popularidade, e convida essas pessoas para o programa dela na Record, se não me engano, o programa na Record, às segundas-feiras, a propaganda da querida Xuxa. Ela é um encanto. Mas é isso, a música tem toda esse cenário hoje em dia, né? A música é fascinante. A música é fascinante. A gente vai falar de música clássica, lindas, música isso. Música... É uma das coisas mais lindas que a humanidade tem. A música é a poesia. Pena que aproveita tão pouco ainda. Se usa. Você e a sua esposa Alzira... Sim. São parceiros, vocês dois são parceiros em tudo. Em tudo. Dão curso, empresa, para que as pessoas aprendam a falar em público. Sim. Como são os cursos? Fala um pouco sobre teus cursos. Os cursos são assim, a gente faz um curso de 8 encontros de 3 horas, de 24 horas, para quem tem dificuldade de comunicação. A pessoa que não sabe, que tem timidez, a pessoa que tem medo de falar em público, a pessoa que quer fazer uma palestra, a pessoa que quer se destacar dentro do ambiente corporativo, que precisa fazer uma apresentação, fazer uma venda. O nosso curso é para isso. Só que nós criamos um processo, um programa das aulas para até 12 pessoas apenas. Então, nesses 8 encontros, nós vamos propor 90% de atividades práticas de teatro, improvisação, simulação, educação corporal, educação vocal, jogos lúdicos, construção textual. Agora também nós estamos colocando vídeo dentro das nossas aulas, porque as pessoas agora cada vez mais precisam se apresentar diante de vídeos, fazer treinamento em vídeo, fazer gravação de learning, de aula de ensino à distância. O vídeo hoje se tornou um pouco também o nosso objetivo com a nossa empresa. As pessoas treinarem para se expressarem, para falar diante dos vídeos, que é outra coisa também, né? Que é outra arte. Hoje é tudo a expressão. Expressividade o tempo inteiro, emoção, a própria racionalidade também, como é que você constrói um discurso. Por exemplo, nós estamos aqui numa entrevista que você está me propondo coisas para a gente conversar, então há uma interação. Essa interação é diferente de você parar diante da plateia e ninguém pergunta nada e você tem que falar tudo. São situações diferentes. A interação é mais livre, a gente fica mais solto, a gente conversa, a gente se livra um pouco da formalidade. Mas o falar em público, tem muita gente, por exemplo, lá na escola, lá no nosso curso, que tem uma facilidade. Você está conversando com a pessoa, que a pessoa, não, porque Mauro, pô, tudo bem, que tu conversa tudo maravilhoso. Eu falo, agora vai lá e faz pra gente um discurso. A pessoa trava. Quer dizer, a pessoa falar em público é aquela coisa, né? Perde toda a naturalidade. Então, a naturalidade no vídeo ele é muito importante, acaba sendo uma coisa. Você sabe onde é pior de tudo? O quê? Na televisão. Na televisão? Você entrevista certas pessoas que fora nos bastidores a pessoa fala, faz discurso, faz tudo, você convida ela a sentar à mesa. Acabou. O que você acha disso? Pessoa ponto final. Sim. Né? Pessoa ponto final, isso existe. Talvez, tem gente pode assim. ser. E não fala duas palavras, é uma só. Faz só ponto final. Aí você fica naquela situação, você fala assim, nossa, e agora, né? Vamos perguntar, parece que a pessoa tá brava, né? Que ela tá nervosa. Você imagina num programa Deslancha, que você tem um tempo para falar. Isso. E a pessoa em 2 minutos ela acaba com a entrevista. Isso. Só com 4 palavras. Sim, não, talvez, por quê? Só. Conversar é uma arte também. Conversar é uma arte também. Conta pra gente quais são os 11 maiores erros ao se falar em público. Os 11 maiores erros de falar em público, vamos pensar aqui. Vamos ver se eu consigo passar para você 11 erros. Eu tomo a liberdade de dizer que existe um só. Me fala um, qual é? Não falar. Não falar, é um grande erro. Se você vai falar em público, você não fala, você já começa errado. Perfeito, você já me salvou. Fala outro para mim, vai, vamos falando os 11 erros. Eu acho que um grande erro é o julgamento que você faz da sua plateia. É você entrar e olhar para a pessoa e pensar que a pessoa está pensando alguma coisa que ela está pensando alguma coisa de você. Você julga a pessoa. Esse é um grande erro.
A pessoa tem o direito de pensar o que ela quer. Você está falando em público, a pessoa está pensando. Você não tem como entrar na mente dela e falar assim, nossa, não pense nisso que você está pensando. Não, não dá para fazer isso. Então, eu acho que um grande erro é esse, julgar a outra pessoa. Um outro erro, seria um terceiro, é o erro de você se julgar demasiadamente. Você ficar prestando atenção demais em você, falar assim, estou gaguejando, estou mexendo demais, estou... Porque aí você fica tão pensando em você que você não consegue fazer a sinergia com a sua plateia, você não consegue interagir com o outro. Exato. Um outro grande erro de falar em público, eu acho que é a movimentação. Gente que não consegue parar no mesmo lugar e fica movimentando o tempo inteiro para lá e para cá, para lá e para cá, porque a pessoa fica muito ansiosa, então ela fica andando de um lado para o outro. E a plateia fica assim, né? Olhando e mexendo a cabeça e não consegue. Falar muito rápido, esse é um grande erro também. É um erro que as pessoas fazem muito. Fala muito rápido. Fala para acabar logo. Fala para sair do palco. Exatamente. E aí fica apavorada, porque quanto mais rápido ela fala, mais apavorada ela fica, menos as pessoas entendem. Então é um problema sério. Não respirar, falar muito rápido também, não fazer pausas, eu acho que é um erro. Tem gente que não faz pausa. Ou então, por não fazer pausa, começa a falar né. Aí fala né, então, percebe, entende. Esses vícios de linguagem acabam atrapalhando uma boa elocução, a pessoa... Porque o silêncio é uma coisa boa. Olha, a gente fica em silêncio e acontece alguma coisa. Não sei o que, mas alguma coisa acontece. E as pessoas são muito ansiosas, querem botar a palavra no silêncio e isso acaba complicando. Na televisão, um pouco mais rápido. Televisão, entrevista, a gente fala porque não tem aquela plateia ali sentada. Eu acho que isso. Não se preparar adequadamente, eu acho isso terrível para quem fala em público. A pessoa não estrutura o que ela vai falar. Ela não estrutura, ela não sabe como ela vai fazer uma abertura, ela não sabe, ela acha que vai começar a falar e sai falando. E aí acaba não passando direito o que quer. Um outro erro é não fazer um bom fechamento. Porque o que acontece? Tem gente que fala assim, bom, gente, para acabar, e aí não acaba. Fica falando porque não sabe como acabar. Então ela começa a falar e não termina. Esse é um outro erro. Não olhar para as pessoas, eu acho que é um outro erro. Quando você está falando em público, é importante você olhar. A câmera, por exemplo, é um negócio que chama a atenção da gente. Mas ali está a câmera, a gente não sabe quem está lá atrás da câmera. Não sei, oi, você, tudo bem? Quem está atrás da câmera? A nossa querida Alígia, que está atrás da câmera. Né? E aí, lá do outro lado, você em casa, por favor, você que está aí também, está assistindo os erros. Então não faça esse erro. Inclua as pessoas na sua conversação, inclua. Então, olhar é importante. A câmera está aqui, claro que a câmera é mais fria, né? Mas a pessoa está aqui, então seja caloroso, receba, olhe. Eu não sei se eu já falei uns 8, pelo menos. Primeiro de todos é esse, não falar. É um grande erro, não falar. Isso é o pior de todos. É o pior de todos, tem que falar. Eu acho que também não se interessar pela sua plateia. Quem é a sua plateia? Para quem que você está falando? Porque tem gente que é assim, eu dou um exemplo, que às vezes você é um físico nuclear, entende tudo de física quântica, aí está lá na faculdade, está fazendo uma palestra de física quântica para os alunos da física quântica. Aí beleza, aí tem uma senhorinha que está varrendo lá a sala, ela gostou de alguma coisa, aí convida você para fazer uma palestra lá na comunidade dela. Aí você, claro, eu faço, aí você sai com a física nuclear, com todo o seu conhecimento de física quântica e vai para a comunidade levando a mesma palestra. O que vai acontecer? Ninguém vai entender nada. Então você precisa transformar esse conhecimento todo escolar, né, todo acadêmico, numa coisa próxima daquelas pessoas da comunidade, com exemplos, histórias. Isso é muito importante também. Eu acho que só aí já temos aí uns 10 erros que são graves, E precisa... Falar em público, falta de generosidade. Quando você fala em público, você precisa ser generoso com a sua plateia. Ser generoso, dá as coisas, fala as coisas e conversa com as pessoas. Tem uns que falam para não perguntar, quando você está falando em público, não interagir, não perguntar. Não sei quem é, mas tem um mestre aí de comunicação que fala assim, professor pergunta, palestrante não. Eu acho que se você está numa palestra, alguém pergunta uma coisa, é legal, a pessoa perguntou, você só não pode ficar só naquela pergunta. Mas você pode... acho fundamental. Não é fundamental. Qual o gosto de você fazer uma palestra?
é a pessoa interagir. Interagir. Se você não permitir ela perguntar, ela não vai participar. Só tem que tomar Aí você cuidado. vai ter um péssimo conceito com o Isso. palestrante. E tem que só tomar cuidado com aquele louco de palestra. Você conhece o louco de palestra? Não. Não conhece? É aquele cara... É o político? Não, é que você fala assim, bom, aí você está falando, fala assim, alguém tem uma pergunta? A pessoa fala assim, eu tenho. Aí a pessoa vai pegar o microfone, ela pega o microfone e começa, olha, em 1912, quando eu vim lá dos Estados Unidos, eu encontrei aqui na cidade uma comunidade. Aí a pessoa começa a falar, ela não faz a pergunta, ela começa a falar. Ela vai fazer o discurso. E ela faz o discurso e não pergunta. E aí fica chato, porque num momento desse você vai falar assim, olha, faça a pergunta por gentileza, porque dá uma raiva, né? E hoje em dia, logo que você começa a falar, você já tem que deixar claro o porquê que você quer que aquelas pessoas assistam a sua palestra. É mais ou menos assim, quando eu acabar a minha palestra, o que eu quero que as pessoas saibam, entendam, reflitam, comprem, viajam, brinquem, se divirtam, se encantem. Esse objetivo já começa aí. Desde o início é importante deixar claro, porque a plateia quer saber. Senão você não vai gerar interesse. Eu estou aqui para quê? Para falar sobre isso, meu produto é ótimo, ou então para falar como é que nós vamos ganhar $1 milhão, ou então para falar como é que essa televisão vai arrebentar de fazer sucesso. Ou seja, desde o início já começa, porque isso já começa com a postura, com a sua conduta, tanto a racional, do raciocínio, quanto da postura psicológica, emocional, como é que você vai abordar isso. Desenvolve o assunto até fazer um fechamento show de bola. Começo, desenvolvimento, como você disse, um fim. Geralmente um fim para cima, um fim que convide as pessoas a mudar, que levante isso. Não pode terminar e falar assim, então é isso, tá, gente? Muito obrigado. Eu vou te pedir licença. Por favor. 1 minuto, porque nós vamos fazer um pequeno break. Maravilha. Meus amigos, é rapidinho, ninguém vai ficar esperando muito, mas eu cobro uma coisa de vocês, não mudem de canal. Eu volto já! Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta muito legal. Por favor. As pessoas tímidas, elas são muito julgadas nas empresas? Sim, cada vez mais. É o tipo de sim que eu já dou imediatamente, não penso muito. Sim. A pessoa tímida hoje na empresa, ela acaba boicotando oportunidades de crescimento. Pessoas hoje que não sabem se comunicar na empresa, que não sabem se apresentar, são pessoas que vão ficando meio que jogadas para escanteio. Espera-se das pessoas que elas sejam... No mínimo fale. O quê? No mínimo fale. No mínimo fale. E de preferência que tenha iniciativa para, de alguma maneira, interagir com as pessoas e ser inovador, e falar, e trocar ideias, porque nós temos um tempo de muita troca de conhecimentos, então as empresas hoje buscam muito a inovação. E uma pessoa que é tímida, que evita se expor, ela vai ficando relegada, ela vai sendo deixada de lado, vai ficando para escanteio. Exatamente. E é exatamente isso que a gente precisa trabalhar, porque é curioso, porque veja bem, existem pessoas... vamos dizer, tímidas, que a gente chama de introvertidas ou tímidas, e tem as pessoas extrovertidas, que são mais expansivas. Agora, tem também uma coisa que é o ambivertido, que é a pessoa que às vezes ela
É importante ser uma pessoa introvertida. A introversão nos dá a possibilidade da pesquisa, de pensar com calma, de observar coisas com mais detalhes. O introvertido tem isso, ele é uma pessoa que ele observa mais. Ele tem uma vida interior muito grande, muito bonita, muito mágica, muito imaginativa, tem muita imaginação. O extrovertido ele é mais para fora, ele é mais para o ambiente. Então ele chega, ele brinca, ele pá, tal. Mas aí é uma pessoa que às vezes não tem cuidado com detalhes, com planejamento. É uma pessoa muito solta, muito improvisada, improvisa muito. O ambivertido seria alguém utilizar da introversão quando for necessário, num projeto com as pessoas, por exemplo, e de repente da extroversão quando tiver que falar, tiver que expor, tiver que fazer. Essa coisa precisa ser desenvolvida para que a pessoa tímida não seja relegada na sua empresa e jogada para escanteio, e aí vai ficar triste, vai ficar deprimida, vai ficar infeliz por causa de habilidades que pode desenvolver. Isso não é legal. O tímido pode ser visto como inseguro? Pode. O tímido pode ser visto como inseguro. Necessariamente? Mesmo não sendo. Sim, porque nós julgamos as pessoas pelo comportamento das pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que vem no seu programa e fica o tempo inteiro assim, com a cabeça baixa, não falando, o que está acontecendo com quem está vendo? Está fazendo uma ideia daquela pessoa. É a tal da impressão. A gente gera uma impressão nas pessoas. E isso influencia o julgamento das pessoas. Então, o tímido pode ser julgado como uma pessoa insegura. Ah, e tem outro detalhe. Pessoas inseguras podem ser arrogantes. Bastante. Porque, às vezes, muita gente que é arrogante é porque é inseguro. Quer projetar tanto a insegurança que aí se torna uma pessoa insuportavelmente arrogante. Verdade. É verdade. É uma questão das minhas observações, O pelo menos. que é a arte da inteligência prática? Essa pergunta realmente é uma pergunta que faz muito sentido e vai me dar uma reflexão muito interessante. BCC TV, você que está assistindo, a pergunta é: o que é a arte da inteligência prática? É uma resposta que eu vou dar que é a seguinte: pense antes de fazer burrada, para não falar outra coisa. Porque precisa pensar. A gente precisa pensar. Quanto maior o nosso poder de reflexão e próximo da ação, melhor. Porque tem gente que faz as coisas na impulsividade e acaba se complicando. Não pensa, não refina o pensamento e aí age sem pensar e aí acaba fazendo bobagem. Por outro lado, às vezes tem gente que pensa muito e não age. E aí acaba também procrastinando, não faz as coisas que tem que fazer e aí também acaba se prejudicando por isso. Mas a arte da inteligência prática é pensar, decidir rápido, fazer e aprender com o que fez. Se errou, aprende, se acertou, vai para frente. Eu acho que é por aí. Como é o teatro coaching extensivo? O teatro coaching extensivo é o nosso curso de teatro para falar em público. Então são aulas de teatro com atividades práticas para a gente desenvolver a comunicação. E aí cada um traz o seu conhecimento, o seu conteúdo, a sua experiência, para que a gente defina um projeto de falar em público, de uma palestra, desde o início, o desenvolvimento e o fim. Só que a gente trabalha tanto a questão do raciocínio, lógico, das evidências, das argumentações, e também como é que a pessoa apresenta, a parte emocional, psicológica, como é que ela pode ter mais expressividade para poder chegar melhor na sua plateia, para a plateia compreender melhor o assunto que ela está tratando. Basicamente é esse o curso extensivo do Teatro Coach, para falar em público. E o coach intensivo? O intensivo ele é feito em 2 dias. Aí são cursos que a gente faz nas empresas. Então a empresa me liga, eu converso com os líderes, dependendo da necessidade da empresa, por exemplo, se é liderança, se são qualidades de comunicação para liderança, ou de vendas, se é para melhorar a comunicação dos vendedores, ou mesmo interação entre a equipe, aí eu crio um programa, eu e a Alzira criamos um programa de exercícios e práticas para aprimorar aquelas competências que estão faltando.
Por exemplo, se tem muita gente tímida, ou se tem gente com dificuldade de expressividade, ou mesmo de construir um discurso, ou de falar sobre o produto. E aí a gente cria um programa específico para trabalhar essas habilidades de comunicação, especificamente. É intensivo porque geralmente nas empresas a gente faz isso em 2 dias, com um curso de 16 horas, ou então de 12 horas, até de 8 horas, ou então mais. Já tivemos contrato de ficar numa empresa, na EIMO, nós ficamos durante 3 anos contratados pelo RH. Então nós tínhamos um progresso lá dentro de cursos para os funcionários durante 3 anos, e aí vinham para fazer teatro ou então para melhorar a comunicação e falar em público. Isso também acontece. É um programa que a gente desenvolve em função da necessidade da empresa. E esse programa atinge também a socialização? Fundamentalmente, o trabalho, quando a pessoa começa a praticar exercícios de comunicação, se eu tenho um grupo, tá? Esse grupo começa a praticar isso, a gente já começa a quebrar todos os preconceitos de relacionamento. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela valoriza demais os rótulos das pessoas. É negro, é branco, é pardo, é roxo, é petista, é coxinha, tem muito rótulo. E esses rótulos criam conflitos. Em vez de agregar as pessoas, acaba criando separação. Começa a criar polarização, guerra. Quando as pessoas começam a se encontrar e permitem-se interagir, brincar, se soltar, trabalhar no nível da imaginação, das propostas de inovação, de conversação, de interação, melhora muito, porque as pessoas começam a jogar as cascas fora. Os medos, a competição, essas coisas que não agregam. E aí é muito bom de ver, porque essas pessoas acabam levando para dentro da empresa uma postura, uma conduta de pessoas que escutam mais, pessoas que propõem mais, pessoas que elogiam mais, pessoas que têm mais autoestima, têm menos insegurança, entendem que podem errar e que podem aprender com o erro, porque senão ficam pessoas muito formatadinhas, muito fechadinhas nas suas verdades. E gente formatadinha na sua verdade não vai longe. Não vai, porque fica fanático. E só a minha verdade é a verdade. E a verdade não é verdade para ninguém, porque no fundo nós construímos uma verdade na interação que a gente tem com os outros. É uma construção. A vida é uma construção. Nós estamos aqui construindo um momento em função da nossa interação com as pessoas ajudando, a equipe que você tem aí na sua câmera, no staff. Tudo isso é importante para a gente aprender que o show é relacionamento. Isso é que é bonito de ver quando a gente faz os cursos nas empresas. Eu noto que as pessoas, como um todo, elas têm muita dificuldade num relacionamento com a firma, com a empresa que elas trabalham, sobre como progredir, como ela ascender a um cargo maior e, principalmente, como pedir aumento. Como que se pede aumento numa empresa? Nossa, agora você fez uma pergunta, como se pede aumento? Eu acho... Porque hoje, no mercado atual, se você pedir aumento, você é mandado embora. Então, é uma situação delicada, não é uma situação delicada? Demais. Hoje eu acabei de receber um telefonema de uma menina que é especialista em talentos nas empresas. Ela é uma pessoa que escolhe as pessoas para trabalhar nas empresas. Hoje, pelo que eu tenho sabido, jovens das empresas, jovens talentos que trabalham nas empresas, eles não estão muito assim... vamos dizer, aceitando qualquer coisa. Se a empresa não está dando para eles algo que tem a ver com eles, o valor que eles têm e os benefícios que eles querem, ou mesmo até financeiramente, a primeira coisa que eles fazem é... vão embora. Vão embora, porque os talentos hoje, quem tem talento, quem sabe se comunicar, quem sabe vender, quem sabe interagir, quem sabe todas essas qualidades que a gente passou aqui ao longo desse programa, as qualidades de comunicação... quem tem isso hoje em dia sabe que ele vai ser aceito em outra empresa, porque as empresas estão carentes deste material humano, dessas pessoas ambiciosas, de maneira que eu digo ambição positiva, ambição que quer as coisas, quer fazer, quer acontecer, empreendedores, gente que tem objetivo, que sabe onde quer chegar, que sabe trabalhar em equipe. Essas pessoas são
muito valorizadas nas empresas. Então, se ele sabe que ele tem esse valor e ele chega para um chefe e fala, olha, está acontecendo isso, eu estou vendo, meus resultados estão aí, vocês estão vendo que eu estou dando resultados bacanas, então, em função do meu resultado, eu gostaria de conversar. Eu acho que tem tudo a ver nas empresas com o que está trazendo de resultados. Hoje nós estamos num mundo que precisa pensar em criatividade, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer melhor, como é que eu vou juntar. É esse momento. É um mundo competitivo? É um mundo exigente? É o mundo que nós temos. É assim que está. E de preferência que você faça isso sem estresse, sem estressar ninguém e feliz. Esse eu acho que isso está integrado. Está integrado a felicidade, ao seu astral, à sua energia, à sua positividade. É difícil? É possível. É difícil porque é um desafio. É possível. É possível, mas temos que pensar nisso. Saúde física, espiritual, mental, importante. Você, dentro do seu trabalho, dentro dos cursos que você ministra, dá assessoria particular. Sim. Como que funciona essa assessoria? É um coach. A gente entende, a pessoa me liga ou a gente conversa, eu tenho uma conversação com a pessoa de meia hora. Nessa conversação, a gente descobre que tipos de competência ela quer melhorar. Por exemplo, se é uma questão de efetividade, a pessoa descobre que está sendo pouco efetiva no seu trabalho. Então, a gente tem uma conversa. Essa conversa vai determinar um programa, que é um programa de conversação mesmo. A gente vai ter conversações específicas com ferramentas de coach para descobrir qual gap, qual é a dificuldade que ela tem e quanto isso passa pela questão da comunicação. Por exemplo, pode-se descobrir que é uma pessoa que produz muito, mas está com dificuldade na comunicação com a sua equipe. E isso está atrapalhando ela. Então ela vai desenvolver essa habilidade de comunicação para ter mais rendimento e se entender melhor com a equipe. Isso é importante. Então você cria um programa que podem ser 4 encontros de 1h30, podem ser 6, 8, 10, até 12 encontros para que essa pessoa trabalhe as capacidades de comunicação. Um exemplo, recentemente eu fiz um trabalho de coach com um diretor de uma empresa que ele era um negociador da empresa, um alto executivo negociador. E aí a dificuldade dele é que ele tinha que falar em público, mas como ele é um negociador, geralmente na negociação ele não passa muita emoção. Não. O negociador é um cara que se fecha um pouco mais para poder negociar. E aí, quando ele ia falar em público, ele também era um cara muito fechado. E para falar em público, você precisa ser um pouco mais expressivo. Você precisa usar da sua emoção, precisa falar com mais clareza, sorrir mais, e essas coisas são importantes. Eu tenho um amigo meu que diz, você tem que mostrar a alma. Mostrar a alma, isso mesmo. Mostre o coração, se abra. Eu vou te pedir licença. Por favor. Nós temos que fazer um novo break. Preciso falar novamente, vocês são muito importantes, não muda de canal. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Meus amigos, voltamos. Fala um pouco sobre o teatro sob medida. Teatro sob medida. Eu vou dar um exemplo, é melhor. Recentemente, nós temos um cliente, eu vou até citar, porque é um cliente já que está com a gente há 3 anos, nós trabalhamos com eles em 3 eventos já, que é a Honda. A Honda precisava fazer o lançamento do Honda City. Isso foi em 2015.
E aí a Honda liga pra gente, pra mim e pra Alzira, e a Honda fala assim, olha, nós vamos fazer o lançamento do City. Queríamos fazer um teatro. Aí eu falei assim, com que objetivo? Nós queremos passar os argumentos de venda do carro para os vendedores. Ou seja, para eles conhecerem as qualidades do carro para poderem atender melhor os clientes nas concessionárias. E aí nós vamos até o cliente e nós vamos entender que argumentos são esses. Nós vamos estudar sobre o carro, ver que qualidades que o carro tem, por que essas qualidades são legais, tanto as técnicas quanto as de estilo, de estética, de funcionamento, de economia. Ou seja, a gente passa a conhecer o carro de cabo a rabo. Essa é a ideia. E aí eu ainda peço o carro para dar umas voltas, porque para saber também se aquilo tá legal, tal, e aí tal. Então eu fico com o carro e aí depois eu devolvo o carro e passo a escrever. Essa é a parte ruim. Essa é a parte ruim. Devolver o carro. Devolver o carro é ruim. E aí o que faz? Feito isso, eu e a Alzira começamos a escrever a peça de teatro que vai passar para os vendedores essas qualidades. E aí a gente começa a imaginar como é que essa peça vai ser. Então nós imaginamos um vendedor que está dormindo lá na concessionária e aí aparece o espírito do carro. É como se o carro tivesse um espírito que o ator vai fazer. E ele como se ele sonhasse. E aí esse espírito do carro vai auxiliar o vendedor a atender o cliente. Então, quando o cliente, no teatro, o cliente entra na concessionária, o espírito do carro fala com o vendedor quando o vendedor estiver em dúvida ou estiver fazendo uma coisa errada. E aí o próprio espírito do carro, que seriam as argumentações positivas do carro, vai interagindo com a cliente também. Então a gente acaba fazendo. É muito bacana. Porque isso acaba gerando o quê? A gente pode colocar humor, a gente pode colocar o vendedor errando, fazendo uma coisa errada. E aí, como o espírito fala com o vendedor pode falar sozinho, a cliente pode falar, nossa, mas o que você está falando? Dá para fazer muita coisa legal e dá para explorar muito. Então a gente apresenta primeiro a peça, cria uma peça geralmente de meia hora, 40 minutos, com toda essa argumentação, com muita movimentação, com a direção vibrante, dinâmica, tudo isso. E após a apresentação da peça, a gente entrou com o carro. Aí quando o carro entrava no final da peça, com som, com trilha, tudo, os caras ficavam loucos. Uau, que legal! E aí após isso a gente fazia o treinamento específico. Aí alguns vendedores ficavam comigo, e a gente ia para o test drive. Uns faziam o test drive e eu sentava com eles, faziam eles interagirem, conversarem sobre o que eles viram na peça. E aí isso ficava mais rico ainda, porque eles falavam sobre a peça, aquela hora que o vendedor entra, mas a qualidade e tal, e aí a gente fazia um treinamento. A peça sob medida é isso. Se você tem um produto, essa empresa tem um produto e quer passar esse produto de forma didática, divertida, interativa, a gente faz uma peça de teatro e isso dá muito resultado. Porque é muita emoção, é muito vibrante, é bem humorado e isso acaba ajudando muito valor, isso na simulação. Tem muito valor. É bacana. Eu adoro fazer. E é bom de fazer, sabe por quê? Primeiro, já tem público, já tem o tema, já tem os atores, né? E outra coisa, já tem dinheiro, né? Porque aí já tem grana. Opa! Tem tudo junto. E aí dá resultado. Aí é maravilhoso. E o stand-up palestra? O que vem a ser isso? A stand-up palestra, gente, é o seguinte. Agora eu vou falar aqui para o pessoal. É uma palestra em forma de humor. Eu trabalho com treinamento há 15 anos. E de falar em público. Então, ao longo desses 15 anos, existem alguns conceitos que eu resolvi fazer de uma maneira bem humorada. Lembra dos 11 erros? Nós não falamos dos 11 erros? Um pouco aqueles erros colocados extremados. Então, é um texto que tem humor e informação, humor e informação, humor e informação. Então, durante 40 minutos, eu vou brincando com a plateia, interagindo de forma bem humorada e passando conceitos de comunicação. É basicamente isso. E a gente faz isso de maneira gostosa, interativa, tal. E depois da palestra eu faço interação, ou canto uma música, levo a guitarra, ou então faz um workshop, as pessoas acabam aprendendo dicas de comunicação. Então, basicamente é isso, uma palestra com humor sobre comunicação para falar em público. Exatamente. Quais as empresas você já apresentou o trabalho de vocês? Tá.
Eu gosto de citar uma parceria legal da Aon, que a gente fez 3 anos lá os cursos de comunicação dentro da Aon. Foi uma parceria muito legal, porque durante 3 anos praticar dentro de uma empresa e ter resultados é uma coisa muito bacana. Fantástica. E também a Honda é uma parceira nossa já de 3 eventos. A gente trabalhou com a Honda em 2009, 2008, agora recentemente 2015, fazendo peça de teatro. Em 2008 e 2009 a gente viajou o Brasil inteiro com um processo de uma peça teatral com atores. Foi lindo, viajamos da região do Brasil toda, foi muita gente que foi assistir em todos os lugares do Brasil. Foi muito bacana. Takeda, a Vivo, já fiz muito treinamento com teatro para Vivo. A Takeda, a Daitan, que é uma revendedora de carros. Temos quem mais? Temos o Itaú, já fizemos apresentação, Santander, tem bastante empresas assim, empresas médias, grandes e também empresas pequenas também, porque a gente trabalha também com todas as empresas, tipos de tamanho, a gente faz isso. A era tecnológica limita esse tipo de trabalho corpo a corpo ou facilita? A era tecnológica, hoje em dia, acredito que por uma questão mesmo da questão do vídeo, nós estamos vivendo uma grande facilidade de aprendizagem, porque o vídeo é um instrumento poderosíssimo para educar. E isso nós estamos vendo acontecer hoje. Nós estamos neste momento. Nós podemos assistir essa entrevista no celular, em casa, na televisão, nós podemos guardar para assistir depois, a gente podia baixar e separar, a gente pode cortar se a gente quiser, pegar só um pedacinho. O vídeo hoje é a evolução da educação. Eu acho que nós temos isso. Então, eu acredito que para o corpo a corpo, os meus treinamentos de comunicação, claro que a gente tem uma história, eu tenho clientes e isso auxilia ainda, mas eu acredito que o vídeo é um concorrente. Por isso que nós também estamos pensando agora no lançamento do nosso blog, a gente também está com o pé no vídeo. Por quê? Porque tem também gente procurando a gente, não só para fazer palestra, mas também para apresentar vídeos. Você tem vários vídeos divertidos. E aí? Vamos unir nossas linhas, compartilhar nossos dados. Juntos seremos a super inovação, a nova geração 10G. Mas não existe 10G, mais moderno é 3G. Mas sonhar é o primeiro passo para criar uma nova realidade. Ouvir e ver ainda atrai mais do que apenas escutar uma palestra? Ou seja, você assistir um vídeo é melhor, tem mais produtividade do que uma palestra? Eu acho que depende do estilo da palestra. Porque tem palestras técnicas hoje que você pode passar via vídeo. Palestras muito técnicas, que são conceitos, que são gráficos, que são estatísticas, esse tipo de coisa, eu acho que podem ser passados via vídeo. Por exemplo, hoje em dia você vai dar uma aula, produzir uma aula, que é o que a gente está fazendo também. Agora a gente vai ter aula, educação à distância, um curso online. É outra coisa, você tem que auxiliar com coisas gráficas, com animação, para que a pessoa fique ligada naquilo, mudar toda hora a câmera, todas essas coisas são importantes para um vídeo. No caso da palestra, a palestra requer essa quentura, é como o teatro, a plateia está ali, e a plateia estando ali, você tem uma coisa que anima mais, que fica mais quente, que causa mais empatia. Então, essa coisa de assistir alguém falando é muito... você não fica na passividade olhando, você está interagindo, você está ali também, você está construindo aquele ambiente. Ele é um ambiente que ele é construído por todos que estão ali. Então, essa coisa da palestra ao vivo é muito gostoso, só que tem que ver com que contexto. Porque pode ser que se você é um empreendedor, é um empresário, pode ser que determinado, ou um educador, um RH, etc., um cara de empresa, de repente você pode ter uma TV corporativa que você pode orientar através de vídeos. Não necessariamente fazer uma palestra, porque uma palestra ela já envolve uma logística mais cara. Você tem que levar as pessoas, alimentar as pessoas e tudo isso, e isso acaba se transformando numa coisa mais custosa, que envolve muito mais custo. E hoje em dia, como nós estamos vivendo uma época também de recessão, de desafios de como ter maior inovação também para gerir os custos, acredito que isso complica um pouco mais.
Então tem que ver o contexto disso, que contexto que é. Mas uma palestra ao vivo, bem feita, bem trabalhada, bem dirigida, ela realmente faz diferença, porque ela impacta com muito mais força, com muito mais... A impressão é muito maior, dependendo do contexto. Mas ela pode ser substituída. Olha, em função um passarinho me passou agora e me falou que Sim. você está criando um blog, é verdade? Estou criando um blog, o nosso blog www, eu tenho que falar devagar essa palavra, enrosca a gente. Quero falar em público.com.br, é só isso. Quero falar em público.com.br. A gente já está no ar, quem quiser lá já tem 10 artigos sobre essas técnicas todas que a gente utiliza, esses nossos conceitos já estão lá em 10 artigos. E nós estamos preparando os vídeos de lançamento do blog. Aí vai ser uma videoaula, são 4 videoaulas, 1, 2, 3, 4, para a gente também apresentar e chamar as pessoas para fazerem o nosso curso. Vai ter uma entrevista, no segundo vídeo tem uma entrevista com a Denise Del Vecchio, aquela atriz. Opa. Nós vamos ter uma entrevista com ela, uma entrevista linda, a gente já gravou. Também ela falando como é que o trabalho dela de atriz, ela que é conhecida hoje nacionalmente pelos 10 mandamentos do filme quanto da novela, ela vai falar sobre isso. Como é que o trabalho dela de ator, de atriz, ajudou na timidez, em ser uma pessoa mais desinibida e também para apresentar-se, para interpretar e tudo isso. Então, tá bem legal. Estou muito animado, estamos gravando e vai rolar. Vale a pena assistir, viu? Acessem o blog. Isso. Vocês não vão perder tempo não, viu? Vai ser legal, tem coisas bem bacanas lá. E também dá para interagir, gente. Quem quiser mandar coisas, ligar pra gente no WhatsApp, estou com dificuldade, nós estamos aí para conversar, para ajudar as pessoas a acabarem com essas dificuldades de comunicação. Exatamente isso que eu quero te Interação. perguntar. A pessoa que entra no teu blog, quer participar, como que ela faz? Se eu precisar me comunicar com você, falar com você, como que eu faço? Bom, acho que primeira coisa é pelo celular. Tem o meu celular. Qual o número? É 996173637. Você repete. 996173637. É o WhatsApp e é da Vivo. Também não gasta se for da Vivo também, ó, tá vendo? Um monte de vantagens? Há algumas vantagens. Aí a gente troca ideia, manda assim. Hoje em dia é muito fácil entrar em contato com as pessoas, gente. É muito fácil. É uma coisa louca. Pega o WhatsApp. Eu tenho feito muitos negócios através do WhatsApp. A pessoa, oi, tá para falar agora? Como é que faz? Como é que a gente se fala? No blog tem a página do Facebook também que a gente pode interagir. Tem, a gente vai postar coisas no Facebook, coisas legais. A gente ontem fechou um trabalho com uma equipe de divulgação, de promoção, então nós vamos ter posts específicos sobre comunicação. Eu vou gravar vídeos curtos sobre dicas de comunicação. Nós vamos ter entrevistas, coisas legais, interessantes que a gente possa acrescentar para as pessoas melhorarem as suas reflexões sobre a comunicação para falar em público, vendas, liderança, gestão, coisas bacanas assim. Então, no blog dá para a gente se comunicar bem lá no querofalarimpublico.com.br. Meu amigo, eu vou te dar uma dica. Opa. Se você é tido como tímido, como uma pessoa fechada, olha aí, a oportunidade é essa. Você vai deixar, você vai, como diz o outro, um amigo meu, você vai soltar a franga. Você vai mostrar quem você é. Vai sair do armário. Isso é uma Olha, coisa... que prazer te receber. Prazer foi meu. Infelizmente nós temos um inimigo, que é o relógio, Opa. que ele diz a hora que você tem que parar. E a produção já está com um balde d'água para jogar se a gente continuar falando. Olha, joga água, que nem o Zé Bétio. Mais ou menos que isso. isso. Meu querido, foi um muito prazer. gostoso. Prazer, muito obrigado. Muito grande, uma muito honra. obrigado uma pela honra. entrevista. Eu estou te passando simbolicamente a chave. Muito obrigado. O programa é teu. Você volta a hora que você quiser. E eu espero que você venha fazer parte mais rapidamente da emissora. Muito obrigado. Tem muita coisa para falar. Que delícia, muito Hoje obrigado. você não falou nem 00000. Eu acho que eu falei demais, não falei não. Mas foi gostoso porque foi muito livre, foi muito agradável. E foi muito... Que isso sirva para auxiliar as pessoas que estão assistindo de que não se fechar no seu mundo. Abrir o mundo. Nossa, as pessoas porque a gente tem um mundo maravilhoso. Coisa bonita dentro para ficar escondendo. Isso mesmo. E interagir com as pessoas é a melhor coisa que tem no mundo. Meus amigos, infelizmente chegamos ao fim. Não por nossa vontade, mas porque chegamos ao fim. Muito
mas muito obrigado. Até a semana que vem.